Sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, e é dia então da gente dar aquela girada nas notícias ambientais que foram destaque ao longo dessa semana. Bora lá? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes e vou te acompanhar aqui hoje nesse giro de notícias ambientais, falando aí o que foi destaque ao longo dessa semana. Se você ainda não me conhece, eu sou bióloga e faço a curadoria aqui deste canal, que é dedicado às temáticas ambientais, coisa que cai em concurso, coisa que você vê na sua faculdade, coisa que você vê na escola e assim por diante. E esse quadro aqui especificamente trata então dessas notícias, das notícias que foram mais importantes, que tiveram mais destaque ao longo da semana, lógico, dentro das temáticas ambientais, tá bom? Então eu já te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê like nesse vídeo, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito a gente a continuar o projeto por aqui, beleza? Bom, vamos lá então começar com a nossa primeira notícia. A primeira notícia que eu trouxe aqui para vocês é essa notícia de que a capacidade solar do Brasil cresceu mais de 40 vezes. Então, a Associação Brasileira do Setor, dessa parte do setor solar, divulgou aí, então, esses novos dados, mostrando esse aumento de 40 vezes, da capacidade, do potencial de energia solar no Brasil. Então, a Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica mostrou que esse avanço reflete na transformação significativa no panorama energético nacional, impulsionado por diversos fatores. A primeira coisa é que a Absolar mostra é que houve um acesso muito importante para os equipamentos de geração de energia solar, Então, a instalação das usinas solares ficou mais barata, ficou mais acessível, e isso, lógico, aumenta, então, esse potencial, aumenta essa utilização de energia. E um outro levantamento que a Absolar fez é que, no ano passado, o setor de energia solar atraiu investimentos superiores a 59 bilhões para o país. Então, o país tem atraído muito investimento nesse setor. Essa expansão do investimento aí é muito importante, tanto para a geração de energia em larga escala, quanto para os geradores modulares, aquela geração de energia solar que é instalada em casa e assim por diante. E isso beneficia, lógico, não só, a questão financeira do Brasil, que está atraindo, então, bastante investimento, mas também, obviamente, o meio ambiente, porque a gente passa a ter uma diversidade maior da nossa matriz elétrica, no Brasil, e isso traz um benefício muito grande em termos ambientais, tá? Então, o maior destaque aqui, eu vou deixar o link na descrição da reportagem inteira, caso vocês queiram ver, mas o maior destaque aqui da Absolar é isso, essa facilidade do acesso, então, aos equipamentos que fazem aí a geração dessa energia. Bom, nossa próxima notícia aqui, então, fala sobre o Cerrado. Nessa notícia, a gente traz aqui um dado importante, de que o Cerrado é uma pesquisa que foi feita, eu já vou falar para vocês aqui, onde ela foi publicada, mas é de que o Cerrado não estaria tão seco caso a gente não tivesse mudanças climáticas. Então, de onde vem essa informação? Essa informação vem de um grupo de pesquisadores que conseguiu fazer a reconstrução dos padrões climáticos de 700 anos, utilizando ali dados de uma caverna em Minas Gerais. Então, a ideia desses pesquisadores nem era essa, o foco nem era esse de fazer essa análise, mas eles acabaram conseguindo, a partir dos dados que eles obtiveram, chegar a essa conclusão de que a disponibilidade hídrica no Cerrado está, obviamente, diretamente relacionada com as mudanças climáticas. Então, esse estudo foi publicado na revista Nature Communication
E esses pesquisadores, então, eles começaram o estudo na caverna Onça, que fica no Parque Nacional Cavernas de Peruaçu, no norte de Minas Gerais, né? Então, é uma região que ela é muito afetada no Cerrado pelo desmatamento, pelo impacto das atividades agrícolas, fica na região ali do Mato Piba, né? E a ideia, então, era eles conseguirem reconstruir alguns padrões dessas cavernas ali, não necessariamente relacionados às mudanças climáticas, né? E o foco deles inicial era então, né, o comportamento ali dessas cavernas em relação a atividades vulcânicas, mas eles conseguiram a partir daí mostrar então que existe uma relação importante entre essas mudanças que aconteceram, né, que começaram a acontecer principalmente ali a partir dos anos 70 e que nunca antes, né, nesse histórico todo de 700 anos de reconstrução de padrão climático que eles fizeram, nunca antes houve, né, uma alteração tão pronunciada quanto essa que eles conseguiram reconstruir e relatar a partir da década de 70, então, até agora, tá? Esses pesquisadores usaram vários fatores, né, alguns marcadores de tipos de rocha que são importantes aqui, né, os próprios registros climáticos, e com isso eles conseguiram mostrar que houve sim uma redução significativa na precipitação e, ao mesmo tempo, um aumento na evapotranspiração, que acaba gerando, então, né, essa redução da disponibilidade hídrica, que para o Cerrado é muito importante, é uma questão crucial, por ser, né, o berço das águas, por ter aqui, por ser um bioma que comporta grandes bacias hidrográficas e é responsável, então, pelo abastecimento de grande parte aí da população brasileira. Também vou deixar para vocês o link completo dessa reportagem, vale a pena ler e dar uma olhada, é uma reportagem longa, extensa, mas vale a pena dar uma olhada para entender direitinho sobre essa pesquisa, né, e esses resultados que são tão importantes, tá? Nosso próximo destaque aqui, lógico, fica para o anúncio que a OMS fez essa semana sobre o estado de emergência, então, né, a situação de emergência em relação à Mpox. Então, de novo, a OMS declarou a Mpox como emergência global, e o que demanda, então, de todas as nações uma atenção maior para o controle, né, da transmissão da Mpox. Então, essa doença, ela já tinha sido declarada, né, a gente já tinha tido essa questão de emergência aí em 2023, né? Mas essa semana, então, a Organização Mundial de Saúde declarou novamente isso porque foi observado um aumento de casos registrados em 2024 que supera o número de casos que foram registrados em 2023, né? Somando aí mais de 14 mil casos de Mpox e 524 mortes. Lógico que toda a circulação da doença está mais concentrada na região da África, mas isso não quer dizer que não haja um potencial, então, de que essa doença se espalhe globalmente, por isso, inclusive, o alerta de emergência de saúde pública global. Aqui no Brasil, a gente não tem, né, um sinal de falta de controle dessa doença, muito pelo contrário, o que o Ministério da Saúde relata é que existe uma estabilidade nesse controle da Mpox, né, mas mesmo assim o Ministério da Saúde essa semana também instalou o Centro de Operações de Emergência em Saúde para resposta à Mpox. Esse centro, então, ele fica, né, ele é sob jurisdição da Anvisa e fica sediado aqui em Brasília. A ideia é justamente coordenar as ações em resposta a essa doença, tá? Desde 2023, o Brasil tem tido um controle, uma resposta, né? E ações em relação à Mpox, principalmente no que se refere a diagnóstico da doença. Então, houve uma ampliação da capacidade de diagnóstico da doença, com a implementação de diagnóstico molecular
em todos os 27 laboratórios centrais de saúde pública e nos 3 laboratórios de referência nacional, para ajudar no diagnóstico da doença e, a partir daí, no tratamento e para evitar principalmente a transmissão, né? Também foram promovidas oficinas sobre o sistema de informação e sobre o tratamento de pessoas que vivem aí, então, com HIV, né, e com a necessidade de atenção dessas pessoas em relação ao mpox, então, tá? Gente, a mpox é uma doença viral, né, causada por um vírus, e ela é uma zoonose. Então, por quê? Porque existe um ciclo silvestre normal dessa doença no ambiente silvestre, e há, então, a transmissão, tem havido a transmissão disso para o humano, tá? Como que essa transmissão pode acontecer? Ou por pessoas infectadas pelo vírus, ou através do contato com materiais contaminados, ou por animais silvestres, como por exemplo roedores, né? E alguns outros mamíferos infectados, que essa doença pode ser transmitida dessa forma. Os sintomas são, em geral, erupções cutâneas e lesões na pele, adenomegalia, que são os linfonodos, as ínguas, né, inchadas, febre, dor no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Todas as pessoas que tiverem esse sintoma precisam procurar com urgência uma unidade de atendimento de saúde básica, tá? É importante lembrar, gente, que esse tipo de doença e esse tipo de alerta traz, né, uma questão ambiental importante, que é a seguinte, como eu disse para vocês, o ciclo desse vírus, ele acontece naturalmente no ambiente silvestre sem gerar prejuízos para aquelas espécies que estão ali. O problema é quando esse vírus vem, então, para o ambiente urbano, né, e acomete os humanos. E essa transição do ambiente silvestre para o ambiente urbano se dá, em especial, por conta dos impactos ambientais, da redução, né, do ambiente natural, da fragmentação de hábitats, dessa pressão, então, das atividades humanas sobre os ambientes silvestres. E isso acaba gerando, então, um prejuízo não só ambiental muito grande, como, inclusive, um prejuízo para a saúde e para a economia global, de uma forma geral. Então, é interessante a gente ter em mente esses assuntos para que a gente consiga discutir, né? Qual é, então, o efeito, aqui é um efeito maior, amplificado, das questões ambientais, então, em outras áreas, né? Então, na saúde, na economia, né? Isso acaba, quando a gente tem uma epidemia, como a epidemia de mpox na África, isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde, que compromete financeiramente não só a nação, como a economia regional de forma geral, porque as pessoas ficam doentes e não podem trabalhar e assim por diante. Então é legal a gente ter em mente esse tipo de discussão relacionando a questão ambiental com as questões, né, uma consequência ambiental lá para a saúde, para a economia, tá? E por último, lógico, sempre gosto, né? Sempre que tenho, gosto de trazer para vocês aqui as notícias relacionadas ao mundo dos concursos. Então, a gente teve essa semana também a assinatura do acordo entre o governo federal e os servidores de carreira ambiental, que fez aí uma reestruturação, então, desta carreira, tá? O acordo foi assinado essa semana, com um reajuste previsto para janeiro de 2025 e abril de 2026. Esse acordo, ele prevê ali, principalmente, né, a modificação, né, do que existia ali dentro da progressão, dentro da carreira, tá, dentro da progressão na carreira das carreiras ambientais, e trouxe, então, benefício para essa categoria aí, tá bom? Então, tem sim uma consequência, lógico, agora nos salários iniciais, né, de quem for entrar nos concursos públicos aí, então, a partir de 2025, que é um aumento substancial aí, né, o salário base passa de 8 mil qualquer coisa para 9.736,
E dentro da progressão em cada uma das carreiras, tanto de especialista em meio ambiente de nível superior, de nível intermediário e os técnicos, né, de nível médio, dentro das progressões de carreira ali, tem um aumento, um adendo, então, na composição salarial, que vai ajudar bastante o plano de carreira para quem tem interesse nas carreiras ambientais. Deixo aqui também na descrição do vídeo os links das reportagens para que você possa acompanhar essas novidades todas aí, ok? Com isso a gente encerra por aqui mais esse giro pelas notícias ambientais no Brasil e no mundo. De novo, eu te peço para você dar like, curtir aí então esse vídeo, comentar, fazer seus comentários, colocar aí, né, alguma reportagem que eu deixei passar, algum assunto que eu não falei, compartilhe com os seus amigos para que a gente tenha então um fortalecimento desse projeto aqui no canal, beleza? Te vejo nos nossos próximos vídeos. Até lá! Tchau!